Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Paula Leal, endocrinologista. Hoje eu quero abordar com vocês um assunto que foi abordado aí nas minhas redes sociais. Foi inclusive discutido em live, mas algumas pessoas não conseguiram assistir e me pediram que eu falasse um pouco mais a respeito. E hoje eu estou aqui para abordar sobre um assunto extremamente polêmico, que é a questão da prescrição do Lugol por alguns médicos aqui no nosso país. Eu não sou contra a prescrição do Lugol se ela tiver indicações. Se uma paciente tiver deficiência de iodo e você precisar fazer uma reposição, eu acho que o Lugol está bem indicado. O que eu tenho chamado a atenção, que gera muita polêmica, é a questão da prescrição desnecessária de iodo numa população onde tem se comprovado cada vez mais que existe um excesso do consumo de iodo. Então existem vários trabalhos mostrando que o brasileiro consome mais iodo do que ele necessita. Foi feito um trabalho com 1.013 crianças, fazendo a dosagem do iodo urinário, que é a maneira, o método mais fidedigno de fazer a dosagem de iodo. Eles mostraram que dessas 1.013 crianças, todas 100%, sem exceção, tinham excesso de iodo na urina. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente tem visto profissionais de saúde fazendo indicação de iodo para tratamento de coisas que a gente realmente não tem, não tem explicação científica. Então, tem prescrito iodo para melhorar a disposição, tem sido prescrito iodo para melhorar a fadiga crônica, que é um termo que não tem reconhecimento dentro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então isso é uma coisa muito perigosa. Mas qual que é o grande problema? Porque a gente fala, não concordo, é perigoso. Eu acho que para a gente poder fazer com que as pessoas entendam isso melhor, e é o que eu faço com os meus pacientes no consultório, é tentar desenhar e é tentar explicar de uma maneira clara por que de fazer o uso de iodo desnecessariamente, sem que você tenha deficiência, pode ser ruim para você. A nossa tireoide, para ela produzir hormônio tireoidiano, para a glândula produzir, ela necessita de iodo. Ela depende de um pool, de uma ingesta, de uma captação do iodo que a gente ingere normalmente na nossa alimentação, para que ela possa captar esse iodo, incorporar esse iodo a uma proteína dentro da tireoide e fabricar, sintetizar hormônios tireoidianos, o T3, o T4, que são os hormônios responsáveis por todos aqueles mecanismos do nosso metabolismo. Então, o que acontece? Quando alguém prescreve para você o iodo, normalmente tem sido prescrito o iodeto de potássio, que é uma forma solúvel do iodo, você acaba fornecendo uma quantidade além da conta de iodo para o teu organismo. Tudo que é fornecido em excesso para o nosso corpo, ele vai ter uma consequência para você. Nesse caso, quando você fornece uma quantidade de iodo acima do normal para essa glândula tireoide, existe um mecanismo, um fenômeno de defesa da nossa glândula que é chamado de Wolff-Chaikoff. O que é esse fenômeno de Wolff-Chaikoff? A nossa glândula, ela entende que ela está sendo bombardeada por uma quantidade muito grande de iodo e aí ela breca defensivamente a captação desse iodo. E ela breca também a liberação dos hormônios tireoidianos para a circulação. Então, se você continua fazendo uso dessa substância desnecessariamente, vai chegar um momento em que a sua tireoide ela cessa a captação de iodo e ela cessa a liberação dos hormônios tireoidianos na circulação. E você vai desenvolver o que a gente chama de hipotireoidismo secundário ao uso de iodo. Esse é o mecanismo de Wolff-Chaikoff. E olha, gente, isso não é raro de acontecer. Na prática, eu sou endocrinologista e que tenho pego alguns pacientes fazendo uso de Lugol, que é o iodo em gotas, prescrito por alguns profissionais. Eu tenho pego vários pacientes com exames de TSH acima de 10, acima de 20, que nunca tiveram problemas de tireoide e que estão desenvolvendo hipotireoidismo iatrogênico. Iatrogenia dentro da medicina significa doença causada por medicação. Então, são médicos que estão provocando doenças nos seus pacientes. Como? Fornecendo substâncias que eles não têm necessidade de usar. E esse mecanismo de Wolff-Chaikoff, ele acaba descrevendo muito bem esse processo iatrogênico. Um grande problema também que pode acontecer quando você não breca esse fornecimento desnecessário de iodo para a pessoa é um mecanismo inverso chamado de Jod-Basedow, que é um mecanismo onde
A tireoide, ela não tem como mais brecar a entrada desse iodo dentro da célula, dentro da tireoide, e a liberação desse iodo para a circulação, e ela começa a captar iodo de maneira excessiva. E aí ela vai fazer com que essa tireoide libere uma quantidade maciça de hormônio tireoidiano na circulação, levando a um quadro gravíssimo que se chama tempestade tireoidiana. Eu presenciei, principalmente na minha época de residência, né, quando eu fazia residência médica em endocrinologia, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar num hospital-escola e pegar casos diferentes do que a gente vê, né, no nosso dia a dia, do consultório que é muito mais tranquilo. Eu presenciei em salas de urgência, de emergência médica, pacientes com tempestade tireoidiana, que é a crise tireotóxica, que é quando a nossa tireoide ela produz uma quantidade maciça de iodo e joga na circulação. E é um quadro gravíssimo. O paciente ele apresenta quadros onde batimentos cardíacos estão muito acelerados, onde ele tem tremores excessivos, ele tem aumento da frequência respiratória e ele pode chegar inclusive num quadro de insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e ir a óbito e morrer. Eu já vi pacientes morrerem por tempestade tireoidiana. Eu tô fazendo esse vídeo justamente para explicar melhor para as pessoas, porque quando eu fiz os posts sobre o Lugol no meu Instagram, eu percebi que assim, a maioria das pessoas entendeu muito bem o que eu estava falando. Mas existem sempre aquelas pessoas que elas leem o que você escreve e elas ainda assim, elas estão tão convencidas aí por determinados tipos de oratórias, de pessoas que têm o dom da palavra, elas estão tão convencidas de que aquilo ali realmente é bom, que vai mudar a vida delas de alguma forma, que elas meio que bloqueiam, né? Elas meio que ficam cegas e elas não querem entender o óbvio. Então algumas pessoas, inclusive, falaram, eu gostaria de ver alguns trabalhos mostrando essas evidências. E eu quero deixar claro para você que não se trata de evidências, se trata de fisiologia endócrina. Isso aí não é uma coisa que trabalho vai mostrar para você. Isso é fisiologia. O fenômeno de Wolff-Chaikoff, de Jodie Besdel, eles são fenômenos tireoidianos que acontecem com qualquer pessoa que fizer o uso de iodo desnecessariamente. Isso não existe, não é coisa de trabalho relatado. Isso é coisa realmente de fisiologia endócrina. É só você pegar qualquer livro de fisiologia endócrina básica e ler. Aquilo ali vai acontecer. E na prática clínica, o que tem me preocupado é justamente isso, porque eu tenho pego pacientes fazendo uso de Lugol, você pergunta o porquê, o que a pessoa vai responder para você é porque o médico falou que faz bem, porque o médico falou que eu vou ficar mais disposto. Gente, isso não é justificativa. Não tem porquê você repor iodo para um paciente que não tem deficiência. Então, esse vídeo foi um vídeo explicativo, né, para que as pessoas possam entender melhor o porquê do meu posicionamento contra o uso de Lugol para pessoas que não têm deficiência. Mas eu tenho hipotiroidismo. Existem maneiras mais seguras da gente tratar o hipotiroidismo há muito tempo e muito mais simples, maneiras da gente tratar o hipo de uma maneira muito mais tranquila, onde você consegue acompanhar de maneira mais segura as dosagens de hormônio tireoidiano. Existem medicações aí no mercado há anos para isso. E não tem por que agora a gente mudar isso aí e começar a provocar iatrogenia nos nossos pacientes. Então fica aqui o meu posicionamento, explicando o porquê de eu ser contra o Lugol para pessoas que não têm deficiência. E eu espero que as pessoas que não tenham entendido ou não tenham sido convencidas com os meus posts no Instagram, se convençam agora ou comecem a estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais a respeito de fisiologia endócrina para poder entender melhor. E é o que eu sempre falo, né? Questionem, perguntem por quê, saiam do consultório médico convencidos de que aquilo ali realmente é bom para você e não simplesmente, isso vai te fazer bem, porque é bom. Mas é bom por quê? Qual que é o mecanismo de ação? Por que isso aqui? Por que está sendo prescrito isso aqui para mim? Então, esse meu posicionamento está bem explicado. Quem quiser entender, quem quiser absorver, ótimo. Quem quiser continuar usando o Lugol desnecessariamente, que assuma os riscos depois, mas já consciente e sabendo desses fenômenos, porque eu acho que assim fica muito mais fácil de você realmente saber a quem recorrer. Então, tá aí o vídeo sobre o Lugol que vocês me pediram. Qualquer dúvidas, eventuais dúvidas, estou à disposição. Eu tenho o meu site, eu tenho meu blog, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho rede social no Instagram. Estou sempre esclarecendo dúvidas, estou sempre falando de casos clínicos e eu acho que essa questão do Lugol está muito bem explicada, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.